Povo abençoado e mais que vencedor em Cristo Jesus. Queridos, que a graça e a paz do nosso bom e Salvador Jesus Cristo, ela repouse, ela faça morada, ela habite no teu coração, na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. Que você seja um canal de bênção, um canal de transmitir a paz de Cristo que há no teu coração para com as outras pessoas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Que você agora em Cristo Jesus seja uma ponte para que outros que estão perdidos do outro lado acesse o reino de Deus por meio da sua vida. Amém? Sejam muito, mas muito bem-vindos a este canal Só Jesus na Causa. Se você não faz parte desta família, deixo aqui o convite a você, junte-se a nós, venha fazer parte desta família que ama a palavra de Deus. Amém? E você faz parte se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações, marcando a opção todas, para você ser informado todas as vezes que postarmos novidades por aqui. E todo dia estamos aqui de manhã, lendo a Bíblia com você, e sempre que é possível, estamos também, meio-dia, compartilhando uma palavra de Deus para abençoar a tua vida. Ao se inscrever, ao fazer parte desta família, e até você que assiste e ainda não é inscrito, me ajude. É de graça e rápido. É só deixar o like, comentar o vídeo e compartilhar o link com mais pessoas. Convide, traga outras pessoas a fazer parte desta família. Missionário, eu não amo a palavra de Deus. Ok, venha fazer parte da família. Conheça a verdade, que é a palavra de Deus, e daí você vai decidir amá-la ou não. Mas se dê uma oportunidade de conhecer a palavra de Deus, que é Jesus. Amém? Para a nossa leitura de hoje, sexta-feira, estamos aí chegando no finalzinho da semana. Eu quero ler com você Romanos, capítulo de número 12. Um texto onde eu te peço, ouça com muita atenção. Aliás, feche os teus ouvidos carnais e ouça com o ouvido do entendimento, para que você possa entender que esta leitura, ela não fique só no natural da sua vida, que ela não fique só no entendimento humano, que ela ultrapasse essas barreiras, ela chegue no sobrenatural e ela chegue no teu entendimento espiritual, em nome de Jesus. Amém? Romanos 12, a palavra de Deus, para mim e para você, assim está escrito. A nova vida, aleluia, todos aqueles que aceitam a Jesus, que fazem parte do reino de Deus, tornando-se filhos de Deus, agora vivem uma nova vida. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, a palavra de Deus diz que agora nós somos novas criaturas. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Romanos 8, que a gente já leu, capítulo 8, a Bíblia diz que agora, porém, já não há mais nenhuma condenação. Para quem? Para todos? Não, mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Glória a Deus. A nova vida. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque este é o culto racional de vocês ao Senhor. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação das suas mentes, para que assim vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando é que você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Quando o teu estilo de vida não for pautado nos padrões deste mundo.
quando você viver, não mais segundo os costumes do mundo pagão. Pelo contrário, você foi tirado dele. Jesus disse lá em João que nós não pertencemos mais a este mundo. Ele nos tirou do mundo para servir a ele, para fazer de nós discípulos, irmão de Jesus, filho de Deus. Aleluia! Jesus disse, vocês não são do mundo, assim como eu também não sou do mundo, porque do mundo os tirei para mim. Aleluia! Então, agora neste mundo, queridos, nós estamos de passagem. Então, o padrão deste mundo corrompido, aonde houve uma inversão de valores, já não é mais para mim e você. Nós não podemos copiar os costumes deste mundo, porque este mundo está julgado. Porque Jesus diz que este mundo jaz no maligno, e o maligno está julgado, sentenciado, credenciado aí para o inferno. Por isso que agora o estilo de vida deste mundo não serve mais para mim e você, sabe? Não serve mais o comportamento como o do mundo, as ações como as desse mundo, a forma como o mundo se veste, a forma como o mundo fala, o idioma deste mundo, o linguajar deste mundo, não é mais para mim e você. Porque a nossa vida agora, a base, a estrutura da nossa vida é o reino de Deus. Amém? Verso 3 em diante. O devido uso de dons espirituais. Por quê? Pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. E o que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Aleluia! Glória a Deus! As virtudes recomendadas. O amor, seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Isso é uma ordem de Deus para o seu povo. Você e eu devemos odiar o mal, meu irmão. Odiar mesmo toda a ação maldosa e amarmos e nos apegarmos ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros e não a si mesmo, né? Quando for dar honra, não dê para si, não se elogie, não. Você deve dar honra aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Sabe, queridos? E nesse texto aqui, a gente vê as pessoas com muito mais disposição para o mundo do que para Deus. A gente vê as pessoas vivendo de uma forma fervorosa, mais para o mundo do que para o Senhor. Quando, na verdade, a Bíblia diz para sermos fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação, não desistam. Permaneçam firmes com paciência e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Não queira só para você. Não junte, não acumule se o teu irmão está passando necessidade. É isto que a Bíblia está nos orientando. Sabe? Pratique a hospitalidade. Abençoe aqueles que perseguem vocês. Abençoe e não amaldiçoe. Sabe? É em outra área que a gente erra muito. Não gosto de fulano, que o Senhor amaldiçoe. Não. Sabe? Nós precisamos estarmos
pronto para orar, pedindo que Deus abençoe aqueles que nos perseguem, os que se levantam como inimigo contra nós. Porque a nossa luta não é contra pessoas, meu irmão. A nossa luta não é contra seres humanos. A nossa luta é contra as potestades do ar, é contra o espírito das trevas, é contra Satanás e os seus demônios. Essa é a nossa luta. Ele diz: alegrem-se com os que se alegram, chore com os que choram, tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, nós cristãos, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, sabe? Pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isto, vocês amontoará, ouça isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Que palavra, meu irmão. Que lição para mim e você. Que ensino para mim e você. Esse ensino que a Bíblia nos ensina em Romanos 12 vai totalmente contrário ao padrão deste mundo. Por isso que nós não podemos olhar e viver a nossa vida pautada nos padrões deste mundo. E é nesse ponto que muitos estão pecando, que muitos estão errando. Eu não gosto de fulano, não gosto de A, de B, de C, nem de cicrano. Vou orar para que caia sobre ele maldição. Você está pecando, você está errando. Porque a ordem de Deus é para você orar abençoando e não amaldiçoando. Amém? Então, se você até aqui viveu dessa forma, mude, sabe, o seu modo de viver. Mude o seu modo de agir, de pensar. Porque vivendo assim, fazendo assim, você está desagradando ao Pai. Desagradando a Jesus, que é a sua salvação, que é o seu Salvador. Então, nós precisamos obedecer, porque a consequência da desobediência nos tirará dos céus. A consequência da desobediência de Adão tirou ele do paraíso. E todos nós, que em Cristo Jesus resolvemos viver na prática da desobediência, como consequência, ficaremos fora do paraíso de Deus. Obedeça, irmão, porque a vida que é passageira e é curta e rápida. Você vai passar e vai passar ligeiro, mas vale obedecer a Deus do que aos homens. Então, não viva segundo o padrão deste mundo. Não se baseie na forma que vive este mundo. No mundo, as pessoas não têm amor. O amor é interesseiro. Eu amo se eu tiver vantagem. Em Cristo é diferente, sabe? Ame, perdoe, ore uns pelos outros, ore até por aqueles que não gostam de você. E assim, Deus vai abrir os céus sobre a sua vida. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu oro, Pai, pedindo ao Senhor, hoje o pedido é especial. O pedido, Pai, é que nós venhamos cortar de vez o cordão umbilical com este mundo. É que nós venhamos tirar de vez qualquer resquício do mundo que ainda existe em nós. Que nós sejamos limpos pelo Teu poder, limpos pela Tua palavra. Que nós venhamos viver, Pai, como diz Efésios capítulo 5, verso 1, imitando o Senhor. Que antes de fazermos qualquer coisa e tomarmos qualquer decisão, procuremos, meu Pai, consultar a Ti e saber o que o Senhor faria diante dessa situação. Em nome de Jesus, que nós venhamos absorver a riqueza desta palavra e aplicar na nossa vida, nos esforçando para obedecer a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus ilumine o teu dia e que nele, em tudo, Ele te prospere. No nome de Jesus, graça e paz.